De acordo com as tuas palavras, 2024 é também o ano em que a Europa unida vai nua, escondendo-se atrás de um finíssimo fio dental de hipocrisia, de cada vez que aborda temas como os refugiados, a imigração ou os conflitos que se desenrolam às suas portas. É isto. É exatamente isso. É como é que nós estamos a construir muros e a impedir pessoas de vir para a Europa, enquanto dizemos que toda a gente tem direito a viver. Como é que os bens materiais podem andar por todo lado e ser vendidos para todo lado e as pessoas não podem circular por todo lado? Porque é que nós achamos que toda a gente tem direito a ter uma casa, mas depois, quando vemos um conflito como este que agora acontece entre Israel e Palestina, temos dúvidas e começamos qualquer discurso, e muitos dos jornais, das notícias começam a dizer: Israel tem o direito a defender-se. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Estamos a chegar ao fim de 2024, um ano em que mais de 4 mil milhões de pessoas foram às urnas em mais de 40 países. Foi o ano em que, por cá, a extrema-direita ganhou mais cadeiras na Assembleia da República e em que Donald Trump voltou a ser eleito presidente dos Estados Unidos. Um político que não tem muito amor à verdade ou à democracia, nem à liberdade ou diversidade, e que, anos antes, instigou a invasão do Capitólio. O mundo a avançar em marcha atrás. Este foi o ano em que se sentiu uma escalada de polarização do debate em todas as áreas, da política à violência doméstica, passando pela vida cultural e social. E o facto da maioria das pessoas comprarem cada vez menos jornais e não serem grandes leitoras e optarem antes por consumir informação nas redes sociais, geridas por pessoas como Elon Musk, não ajuda em nada. É o mundo das verdades alternativas ou das mentiras e crenças em que cada um quer acreditar. De acordo com as palavras da minha entrevistada, 2024 é o ano em que a Europa unida vai nua, escondendo-se atrás de um finíssimo fio dental de hipocrisia de cada vez que aborda temas como os refugiados, a imigração ou os conflitos que se desenrolam às suas portas. No mesmo ano em que tempestades solares desenharam auroras nos céus e provocaram inundações que destruíram cidades inteiras, como aconteceu em Valência, a minha entrevistada Patrícia Portela celebrou os seus 50 anos e os da Revolução dos Cravos e regressou a Portugal e à cidade de Lisboa com a sua filha Zoe, após quase 20 anos na Antuérpia, na Bélgica, um ano em Utrecht, na Holanda, meio ano em Helsínquia, na capital da Finlândia, e 2 anos em Macau. Muita mudança e muito mundo na bagagem. E foi também em 2024 que as musas e as circunstâncias alinharam-se para que Patrícia Portela estreasse 3 peças há muito desejadas. A primeira sobre medo e sobre saltar muros, a partir das aventuras de João Sem Medo, de José Gomes Ferreira, em 2 versões, uma belga e uma portuguesa, ambas a itinerar pelos 2 países para um público mais jovem. A segunda sobre 50 revoluções futuras, O Mercado das Madrugadas, uma peça para montar em qualquer praça e para qualquer espectador que passe e decida ficar. A terceira peça sobre homens hediondos, uma espécie já em extinção, mas que não sabe disso e por aí se arrasta, zombie, provocando todo o tipo de estragos. Vou querer que a Patrícia nomeie alguns e o que importa fazer para tirar esses tais zombies de cena. Patrícia Portela é uma artista multidisciplinar e há muito que é um dos nomes mais interessantes e singulares da nossa literatura, em particular na arte da crónica, com uma escrita e um olhar entre o sarcasmo, a indignação e o encantamento pelo mundo. Patrícia busca sempre a verdade, a sua verdade, e afirma que gosta de habitar no intervalo das coisas, pois há muito que desistiu ser só uma coisa.
Patrícia Portela estudou cenografia, cinema, dramaturgia, dança e filosofia em sítios tão díspares e nobres como a European Film College de Ebeltoft, não sei dizer isto, onde conheceu o realizador Jorge Reis, que filmou, aos 18 anos, as últimas imagens da Allende e as primeiras e únicas imagens da noite do golpe de Estado no Chile. E estudou também na Central St. Martins, na Utrecht Faculty e na Universidade de Louvain, na Bélgica. Ou seja, Patrícia tem estudos, muitos. Patrícia Portela descobriu muito cedo que o que escrevia poderia valer 100 euros como 5 mil euros e que isso dependia apenas de quem fazia a encomenda e não do valor do seu trabalho. E também há muito que Patrícia Portela defende que a maior luta continua a ser a de classes e considera que a melhor forma de combater contra muitas falhas é fazer menos. Menos e melhor. Com mais prazer, mais tempo e qualidade de vida. Acrescento eu que, a meu ver, a luta de classes deve ser interseccional, porque nem toda a gente está no mesmo plano em nenhuma classe social. Mas já lá iremos. Patrícia iniciou a sua vida nas artes performativas com espetáculos em cafés pouco ou até mal frequentados, bibliotecas, no Panteão Nacional, quando ainda não estava aberto ao público, em 99, ou no Mercado da Ribeira, quando ainda não era o moderno e ruidoso mercado Time Out. Das suas muitas itinerâncias, Patrícia guarda na memória momentos como o de terminar o espetáculo Flatland 1, em Ramallah, na Palestina, galardoado como o melhor espetáculo do festival em 2007. E lembra-se da frase "There is no place like home", uma frase que fez o público congelar. Vou querer que me fale desse momento. E que mais? Patrícia recebeu 2 vezes o Prémio à Carte, o Waste Band, menção honrosa 2003, e Prémio Madalena Azevedo Perdigão, Fundação Carlos Gulbenkian, para os espetáculos Flatland, e que foi o último Prémio à Carte atribuído. Descobriu recentemente que em todos os seus espetáculos serve comida, não só para a mente, mas para o bucho mesmo, e que em muitos dos seus livros inclui receitas. Bom, vamos ver se vamos aprender alguma receita com ela nesta conversa. Importa dizer que Patrícia foi finalista do Prémio de Grande Romance e Novela AP de 2013 com Banquete e, mais recentemente, finalista do Prémio Correntes de Escritas e Prémio Ciranda 2022 com Ifan, um romance que Miguel Real, do JL, considerou histórico, considerando-a uma das melhores escritoras portuguesas que o século XXI nos tem oferecido. Com Ifan, Patrícia reflete sobre a relação umbilical entre distopia e utopia. E já que todas as utopias trazem no seu ventre distopias violentíssimas, com que utopias e distopias vivemos 50 anos celebrados depois do 25 de Abril? Vou também perguntar. Patrícia revelou-me que tem muito, mas mesmo muito orgulho em ser cronista no JL desde 2017 e o seu sonho era voltar a trabalhar na rádio, como nos 6 meses que o fez em Fio da Meada para a Antena 1. Fica já aqui o seu desejo para pôr no sapatinho. Anos mais tarde, Patrícia dirigiu o Teatro Viriato em Viseu durante a pandemia, nunca fechando as suas portas e criando novos palcos ao telefone, no subpalco, às janelas, na rua, rejeitando as transmissões online de um arquivo. E mais recentemente dirigiu A Rua das Gaivotas 6, projeto do Teatro Praga, um capítulo terminado no final deste ano, deixando, entre memórias muito felizes e espetáculos inesquecíveis, aulas gratuitas de Tai Chi para residentes do bairro e artistas da casa, e deixa mais esta porta aberta, convidando todos os que passam a lá entrar. Patrícia conta terminar este ano um ciclo e iniciar a transformação naquilo que defende com militância, mas segundo ela, nem sempre pratica nem é o melhor exemplo. Por isso, em 2025, Patrícia quer dedicar-se com mais tempo a menos, pensar mais e melhor, quer dormir mais e perder-se nas horas à janela a escrever. Tudo coisas com que eu me relaciono tanto e quero para mim também. No fundo, Patrícia Portela está a querer responder à frase de Tolstói: todos pensam em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar-se a si próprio. Ou de outra forma, Patrícia segue à risca a máxima grega: transforma o mundo sem estrondo, mas com esperança. Bom, vamos ver até onde é que vai esta conversa, que, como todas as boas conversas, espero que siga de forma errante para os melhores caminhos, os mais inesperados, que são sempre os melhores, onde há mais faísca e verdade. É na sala de podcast do Expresso onde começamos agora a conversar. Olá, Patrícia Portela, bem-vinda ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas.
Muito obrigada por este convite. Não sei se vou conseguir abrir a boca depois disto, mas sim. Vamos emitir uns sons e tal. Exato, começamos com uma canção. Com uma canção. Vamos saltar juntos? Podemos. Vamos. Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar. Comecemos então por esta tua fase de mudança. Estás com 50 anos, a idade da revolução, e tu própria estás a querer viver uma certa revolução, não é? Com mais liberdade, com mais tempo para ti. Falaste sobre isso quando trocámos ideias sobre esta conversa. E qual foi o gatilho para decidires avançares nesta mudança? Porque a tua história conta-se contigo em vários lugares do mundo, a criares 1001 coisas ao mesmo tempo, a quereres contribuir através da arte e da escrita para que o amanhã seja melhor do que hoje, para toda a gente. Então, qual é o gatilho para esta mudança da tua vida? Para mim, essa frase do Tolstói, como dizias, para mim é mesmo importante, porque eu acho que nós somos... e faz todo sentido, sobretudo quando somos mais novos, temos sempre esta... Achamos que somos nós que sabemos exatamente o que é que o mundo precisa para ser mudado e como e para quem, e queremos impor muitas vezes as nossas visões a toda a gente. Mas esquecemos muitas vezes, e a mim acontece muito com os livros que escrevo e com as peças que faço e com as pessoas com quem trabalho, que é, eu não sei se tu tens a mesma sensação, mas uma peça que eu considero que seja uma peça que corre bem é uma peça em que eu chego ao fim e estou diferente. E que é diferente daquilo que eu imaginava. Que te transforma a ti também. Que me transforma a mim, ou seja, não é um plano, não é? Muitas vezes nós temos esta ideia um bocadinho romântica, não é? De que uma pessoa tem um plano, tenho na minha cabeça, tenho uma visão e agora vou pôr em prática e fica exatamente como eu imaginei. Mas eu acho isso uma grande chatice e uma grande arrogância, não é? Que é imaginar que a ideia que nós temos é ótima e depois a vamos pôr em prática, ela fica exatamente, que temos todos os meios e condições para fazer. E eu acho que é mais importante, acho que é bastante mais importante pegar em algo que nos incomoda e que nos inquieta e chegar ao outro lado com pode até não ser uma resposta, mas pelo menos com um caminho que não tinha visto. Isto acontece-me com muitas peças e neste caso, para falar de 24, o Mercado das Madrugadas, curiosamente o Mercado da Ribeira foi o espaço do primeiro espetáculo que fiz, este é o último, o Mercado das Madrugadas, fala sobre uma greve do mundo. Que curiosamente, nem tinha feito esta ligação, no Mercado das Madrugadas é uma das frases que consta na primeira peça do resto, que era a Operação. A premissa é maravilhosa. Num dia improvável, mas muito possível, ou mesmo inevitável, toda a gente decidirá não sair de casa, o mundo parará e fará greve a si próprio. Um dia, portanto, para pensar, para respirar, para chorar por todas as atrocidades cometidas até à data. Exato. E eu acho que nós não pensamos bem. Eu tenho andado muito obcecada com esta. Nós não pensamos bem, nós não temos para pensar, nós não temos tempo para fazer as coisas, nós não temos tempo sequer para cozinhar, não é? Porque chegamos a casa, enfiamos uma coisa, fazemos várias versões da mesma comida todos os dias. Andamos com pouco tempo para existir, logo para pensar. Claro. No entanto, partimos do princípio que temos que ser muito eficazes e muito eficientes e muito produtivos. Sendo que não é produtivo necessariamente fazer muita coisa, principalmente se estiver toda ela mal pensada. E mal feita. E de repente olha para mim e diz: estou aqui com uma grande teoria a ocupar praças, a falar de coisas maravilhosas e a fazer exatamente o contrário, a correr. Isso é muito interessante e eu relaciono-me totalmente com isso porque, uma coisa é refletirmos sobre, outra coisa é praticarmos isso. E a sociedade e o ritmo com que estamos é difícil pôr em prática as ideias. E, portanto, neste espetáculo
pensaste sobre isso, mas ao mesmo tempo, noutro ritmo, estavas a fazer o inverso, ou seja, estavas a trabalhar demais, a fazer demais. Exatamente. E no fundo, não é? Nós somos bastante, não é? Temos uma dupla ética, não é? Temos uma ética para nós, temos uma ética para os outros, temos uma ética para o que dizemos, temos uma ética para o que fazemos, e isto não está certo, não é? E somos parte do problema, Nós não é? nós somos uma profunda contradição, mas importa que a coisa bata mais certo. E não é só bater mais certo, eu acho que nós também já arranjámos uma forma, isto é o sítio também onde eu estou neste momento, não é? De justificar tudo aquilo que fazemos, como por exemplo estas frases, não é? Que nós dizemos, somos contradições, portanto temos que aceitar a contradição, temos que aceitar a diferença, temos que aceitar o mau humor, mas até que ponto é que temos que aceitar? Até porque imensa gente, aliás, a grande maioria da população não pode escolher, e nós podemos, não é? E eu acho que isto é uma coisa que me aflige muito. Podendo, mais ou menos também. Mas podemos mais, Sim, em comparação verdade, com alguém a quem a casa esteja a ser demolida, e nós que estamos aqui a pensar, quer escrever um livro, quer trabalhar mais, quer trabalhar menos, temos uma grande vantagem. A tua premissa, através das 1001 coisas que tens feito por cá e lá fora, é refletir o mundo, refletir as pessoas, as sociedades, através dos espetáculos, do palco, da literatura, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, porque és um espírito inquieto e na verdade, as tuas artes vão a muitos lados. Ao mesmo tempo, te refletiste que é demais. Andas a fazer demais. Sim, sem dúvida. Ou seja, às vezes também... Eu acho que este ano era um ano muito específico, porque é um ano que termino, de alguma forma, um ciclo, começa outro. Fazer 50 anos também faz... Pronto, não são 49, não são 51. Já não és uma menina, és uma senhora. Já não dá para falar do projeto, já não dá para falar... Já se pode chamar Dona Patrícia Portela. Exato. Eu gosto muito, na minha padaria, chamam-me sempre Amor. Eu acho que é ótimo. Oh, Amor. A sério? Continuo a ser... a neta da Dona Betinha, que era a minha avó. Portanto, é ótimo. Tudo depende um bocadinho de onde se está. Eu lanço a pergunta, o bordão brasileiro, agora levaste-me a isso, que eu às vezes uso, é: quem é Patrícia Portela na fila do pão? Como é que te apresentas hoje? Eu acho que sou uma pessoa insuportável, porque hesito muito. E copio o que toda a gente está a comer. Portanto, todos os dias eu adorava ter aquele tratamento do já sabemos. Já sabemos o que é. Mas como não é que te apresentas na vida? Quem és tu hoje? Como é que me apresento? Como? Escritora, autora? Autora dá para tudo, não é? E é ótimo poder ser autora de coisas, ter voz. Acho que é o mais importante. E neste caminho de conversa, queres fazer menos coisas com mais tempo? Queres ser autora de menos coisas ao mesmo tempo? Não quero ser mais séria em tudo o que faço. Fala-me disso. Quero poder aprofundar. Eu acho que nós tínhamos mais tempo. Eu sempre fiz muita coisa, mas acho que tínhamos mesmo mais tempo para fazer antes. Sim, porque levávamos muito, por exemplo, os espetáculos que eu fazia levavam um ano a fazer. Estreavam quando estavam prontos, itineravam a seguir. E nós entramos... E ficavam mais tempo em cena, Ficavam não é? mais tempo em cena. Também. Os livros levavam também mais tempo. Os livros não continuam a levar imenso tempo, mas nós temos muita urgência em fazer coisas novas, em ter coisas novas, em pensar ideias novas, em ter uma opinião sobre tudo. Achas que os tempos estão ainda mais acelerados nos últimos anos? Ou é uma percepção? Ou é de facto a sociedade está cada vez mais acelerada com... Eu acho que nós estamos, como temos mais hipóteses, temos mais... Porque temos mais escolhas, não é? Ter mais acesso à informação é uma coisa boa. O que não quer dizer que nós, a forma como a utilizamos seja mais útil ou seja mais informativa, não é? Acho que nós estamos aqui num sítio que quando temos mais escolha, uma coisa é sermos uma ótima pessoa, mas não sermos confrontados com nada que nos ponha em causa. Outra coisa é termos uma série de situações que nos põem em causa diariamente, escolhas que nos obrigam a fazer diariamente só porque existimos, não é? Porque há 40 canais de televisão, porque há 30 mensagens diferentes, porque há um programa gigantesco de coisas que se podem fazer e que ainda se têm que fazer e que se estão por fazer, e nós temos que escolher, e aí temos que ser decentes. Portanto, é fácil ser decente quando não temos que nos envolver. Ao mesmo tempo, e trago para aqui o filósofo André Barata, que eu já entrevistei aqui, ele fala de um tempo artificial
trazido por esta sociedade consumista que é cada vez mais acelerar, porque em vez de 5 coisas, se fizerem 10 coisas na mesma hora, obviamente que dará mais lucro e, portanto, este tempo artificial não humano em que andamos todos. E isso não é bem uma escolha e, na verdade, andamos todos a tentar corresponder e a querer fazer, e porque temos que fazer parte, não é? Acho que isso que tu estás a dizer é muito importante. Nós estamos todos, e eu também me senti assim, a tentar corresponder com aquilo que é esperado, sendo que nós não sabemos o que é. Ninguém sabe. Ninguém sabe. E essa reflexão, estás com essa reflexão de querer parar mais. Parar, desacelerar, pensar, sobretudo pensar. Eu acho que nós não pensamos bem, e estou-me a incluir, não pensamos bem sobre as coisas, queremos muito rapidamente saber qual é a resposta, ou qual é a solução, ou qual é... E, por exemplo, ler, que é uma dos prazeres maiores da vida, mesmo, e ao mesmo tempo das coisas que mais salva, é a melhor farmácia, é um livro, para tudo, para a alma, para o coração, para as hesitações dos tempos, e nós não conseguimos ler, queremos ler livros mais curtinhos e acompanhar um livro, não é? Estar na companhia de um livro durante muito tempo. Até para eu perceber bem, não é? E para perceber o que é que nos toca. É uma coisa absolutamente maravilhosa. E depois também tenho algo assim absolutamente fascinante em casa, que é uma sorte, que eu tenho uma adolescente em casa... A Zoe, que é uma grande leitora, que é muito curiosa, que tem múltiplos mundos na cabeça, porque é meia belga e meia portuguesa e viveu em metade destes sítios todos, e que, portanto, também e que está a descobrir uma série de coisas das quais eu já me esqueci. E isso é muito enriquecedor, não é? Porque uma pessoa pode ter aqui uma grande oportunidade de mudança, em vez de pôr no alto do seu batom e do seu rímel, dizer sim, eu no teu tempo fazia assim. Acho que hoje, ainda por cima hoje, nunca se pode dizer isso, mas agora é muito menos, não é? Porque nós estamos a viver tempos em que os mais novos sabem muito mais de certas coisas do que os mais velhos, porque nós não temos mesmo capacidade, mesmo física, orgânica, mental, para lidar com um determinado tipo de estímulos que os mais novos têm, e o mesmo ao contrário. E o mesmo ao contrário, e sendo que também há estímulos que importa saber gerir, porque em qualquer idade é demais. Mas daí o debate, não é? Eu sou estruturalmente até socrática. A atenção que andamos a ter é cada vez menor, jovens e menos jovens, por causa disto, das tecnologias. Exato, e faz-se muito e conversa-se pouco. E eu acho que é na conversa que é muito diferente de uma reunião Zoom. Uma reunião Zoom, um fala, o outro fala, não é? Mas numa conversa, não é? Olhos ao vivo, nos olhos. Olhos nos olhos, a falar, a conversar, a interromper, por exemplo, que é algo que hoje em dia eu sinto que nos mais novos é complicado, porque parece que estamos a discordar. Não estamos a discordar, estamos a adicionar, estamos a perguntar, estamos a querer adicionar. Se estivermos a ouvir. Também é os que interrompem e só querem ser ouvidos. Também há isso, Patrícia. Não sei se estás a par. Já conheci uma pessoa assim. Uma outra. Muito bem. Olha, completas 50 anos. Estamos a celebrar os 50 anos do 25 de Abril. E eu coloco-te já esta pergunta: de que revoluções andamos a precisar agora no país? No país? E depois no mundo? A primeira a primeira é mental, não é? Ou seja, a primeira é mesmo haver de novo algum cuidado com o que se pensa, com o que se diz, com o que se propõe, e haver uma discussão de facto profunda. Nós agora exaltamos-nos muito, zangamos-nos muito, enraivecemos-nos muito, agora, de um lado e do outro. A palavra mais usada, não sei se de 2024, mas dos últimos anos, polarizamos. E somos sim, somos não, somos deste clube, somos tribais, somos muito tribais a falar de tudo, e temos pouca capacidade, mais uma vez, de conversar, de dialogar e de escutar e tentar perceber que se calhar há vários, ver os outros com a cabeça ao contrário. E eu acho que os outros com a cabeça ao contrário, como é que é? Eles próprios, mas nós também. Ou seja, é como se eu estivesse
no teu lado a ouvir-me a mim, ou ao contrário, não é? Ver-te de fora. Ver-me de fora. E ao mesmo tempo calçar os sapatos do outro. E as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja... Meu Deus, isso é uma acrobacia. Mas eu acho que estamos em época de acrobacia. Temos que fazer mais ginástica, fazer mais fitness. Mais tai chi. E mais tai chi também. E mais tai chi mental, não é? Sim, claro que o tai chi todo ele é assim, não é? Mas... Estamos numa época em que é difícil sonhar ou almejar um mundo melhor? Não. Acho que estamos numa época... Eu acho que é uma época bastante desafiante, onde muita coisa é possível, muita mudança é possível. Ao mesmo tempo em que parece que mas estamos pode ser para pior, não é? a odiar mais, a polarizar mais. Mas já lá estava, não é? Agora parece que estão a ressurgir movimentos que estão a instigar mais isso. Sim, mas nós já os conhecemos, portanto eles já cá estavam, portanto se calhar é a responsabilidade nossa. Estão a ter mais palco e mais voz. Sim, porque também tudo está a ter mais palco e mais voz, não é? Nós estamos eu acho, por exemplo, lá está, olhar, conseguir ler mais, ou perceber mais, ou pensar mais, ou até ouvir quem já passou por determinadas coisas. Não é? A memória é fundamental, porque, por exemplo, falando com o Zeferino Coelho, que é o meu editor da Caminho, e por quem eu tenho uma profunda admiração, por exemplo, ele dirá, não, isto agora é que está bom, porque quando as pessoas se exaltam quer dizer que o que nós estamos a dizer está a funcionar. E portanto, ou seja, as pessoas estão de facto exaltadas, não estão de facto, acho eu, nós, pelo menos falo de mim, a ser consequentes na sua luta e na sua causa. E eu acho que é importante voltar a pensar que se calhar nós, como europeus, é uma das coisas que me fascina e que me incomoda muito, é pensar que se calhar nós estamos do lado errado da história. Nós quem? Nós europeus, por exemplo. Temos tanta superioridade ética e tantos princípios que defendemos e tanto orgulho, não é? Aliás, destruímos meio mundo em nome supostamente de uma defesa de um princípio ocidental. E na verdade, não é só a Europa, é o princípio ocidental, não é? Sim. E abrangendo, e na verdade estamos a fazer coisas absolutamente horrorosas em nome de grandes princípios. De acordo com as tuas palavras, 2024 é também o ano em que a Europa unida vai nua, escondendo-se atrás de um finíssimo fio dental de hipocrisia, de cada vez que aborda temas como os refugiados, a imigração ou os conflitos que se desenrolam às suas portas. É isto? É exatamente isso. É como é que nós estamos a construir muros e a impedir pessoas de vir para a Europa, enquanto dizemos que toda a gente tem direito a viver. Como é que os bens materiais podem andar por todo lado e ser vendidos para todo lado e as pessoas não podem circular por todo lado? Porque é que nós achamos que toda a gente tem direito a ter uma casa, mas depois, quando vemos um conflito como este que agora acontece entre Israel e Palestina, temos dúvidas e começamos qualquer discurso, e muitos dos jornais, muitos das notícias começam a dizer Israel tem o direito a defender-se. E eu acho que nós temos que questionar tudo isto, porque é sempre muito mais fácil, não é? Nós acharmos que estamos sempre certos e fazer o nosso discurso sempre à volta daquilo que nós queremos defender e que não queremos. Não há nada pior do que uma pessoa se enganar, não é? Uhum. É horrível, não é? Seja na vida pessoal, seja no trabalho, quando uma pessoa pensa, não fui eu, na verdade fui eu que fiz uma grande... Mas na verdade é importante o reconhecer, não é? É a única coisa que nos pode pôr a caminho de um outro projeto. Quer dizer, não, isto não está bem feito. Vamos parar, vamos reorganizar-nos. Não podemos enviar armas, não é, para a Ucrânia e dizer que estamos a lutar pela paz. É uma contradição. E esta discussão sobre as fronteiras europeias está minada, há muita hipocrisia pelo meio. Recordo o novo pacto sobre migração e asilo da União Europeia. Como é que comentas? Eu não sou uma pessoa adequada, não sou a pessoa mais adequada para comentar, mas acho que o que existe, e por exemplo, focando-nos, por exemplo, em Portugal, não é? E se nós pensarmos quem é que trabalha, quem é que mantém uma cidade, se nós fizéssemos só o exercício de mandar embora toda a gente que supostamente é imigrante, ou que é ilegal, ou que nós consideramos que é isto ou que é aquilo, nenhuma cidade europeia funcionava.
Nenhuma. E, portanto, eu acho... É como dizer que vamos premiar as pessoas para ter mais filhos porque há um envelhecimento da população e temos milhares de jovens órfãos a querer entrar, a querer trabalhar, a querer começar uma nova vida e não lhes abrimos a porta. Não faz sentido. O Estado-nação não faz sentido. Estes nacionalismos não fazem sentido. E nós sabemos, porque eu acho que nós sabemos, mas não conseguimos dar esse passo porque tudo assenta é como se nós tivéssemos medo de questionar tudo porque isso nos torna mais frágeis. E não é verdade. E vivemos uma altura em que o outro, o que vem de fora, que tem uma cor de pele diferente da nossa, ou que vem de outro país, ou que pensa de maneira diferente, pensa de maneira diferente é uma ameaça. E eu dou um exemplo, tenho estado a fazer tenho que falar disto porque é assim um dos meus best-ofs do ano, que é o Clube de Leitura de Lagos, da Biblioteca Municipal de Lagos, que é assim o melhor clube do planeta. E que consta que tu apanhas o autocarro para ir e vir para esse ao clube. Segundo sábado de cada mês e lá estou eu. E fiz na altura, quando escolhi, porque isto é durante um ano, de abril a abril, escolhi fazer uma seleção de livros sobre homens hediondos, porque estava a trabalhar nos Homens Hediondos para o Teatro Nacional de São João com o Nuno Cardoso e achei, vou aqui fazer trabalho de campo a vários níveis. E por exemplo, isto só para encurtar a história, um dos últimos, porque os homens hediondos podem ser homens, pode ser uma cidade que é hedionda, pode ser um pensamento que é hediondo, pode ser uma classe, os jovens ou os velhos que são hediondos. Portanto fui andando por aí, criámos assim, tão depressa temos o homem sem qualidades do Musil, como uma Cunaíma do Mário de Andrade. Portanto, vai passeando pelo mundo. E há muitos homens hediondos por aí, não é? Há muitos homens hediondos por aí, sim. Mas isto para dizer que o último foi o Raiuela, que é um romance que recomendo vivamente. É um romance de cabeceira assim ao nível do desassossego do Pessoa, ou do Bernardo, neste caso. E que ele a certa altura, que a certa altura dizia: não há outro, não há alteridade, só há comunidade. E eu acho que nós ainda não fizemos este salto. Não há outro. Não há nós e os outros. Isso não existe. Existe comunidade. Só existe comunidade. E nós andamos desligados dos valores de comunidade, andamos mais individualistas, a namorar o nosso umbigo, fechadinhos em nós. Sim, acho que estamos muito centrados em nós. E autocentrados, não é? E muito fechados, e muito isolados, e muito dentro de bolhas, e todos muito aflitos porque não conseguimos conversar com ninguém, quando é só abrir a porta e deixar a corrente. As pessoas têm imenso medo de corrente dar. Nas instituições, então, é uma chatice, ultimamente. Muito mofo. Umidade. E bem sabemos que a umidade cria aqueles fungos e depois adoece as pessoas. Adoece as pessoas. Não faz sentido. Tem que se abrir a porta. Abram a porta, abram as fronteiras. Exato, sim. Eu acho que temos mesmo que pensar que o mundo... Temos que fazer o passo seguinte para... Até no meio, não é? Agora estamos todos muito preocupados com o algoritmo e com a inteligência artificial, que é uma entidade com a qual nós vamos ter que lidar, não é? Nós já não somos... há um senhor que eu gosto muito de falar, que é o senhor Lovelock, que inventou o conceito de Gaia, não é? E na altura também ninguém ligou nenhuma. E aos 102 anos de idade, durante o Covid até acho, escreveu um livrinho muito pequenino que recomendo a toda a gente, que se chama Nova Cena. Como é que é? Nova Cena. E que diz basicamente que nós e a inteligência artificial, nós e tudo o que for construído artificialmente, que a nossa missão no mundo, diz o Sr. Lovelock, é basicamente conhecer o mundo. Nós só cá estamos para conhecer, para fazer sentido disto tudo, para perceber como é que o universo funciona, como é que a energia funciona, como é que as tempestades solares se dão. Mas temos um limite, e neste momento as máquinas, os seres artificiais, conseguem fazer isso melhor do que nós. Se calhar a nossa missão terminou. Mas agora há um problema, não é? Tanto para os objetos vivos como aos artificiais, nós precisamos do planeta para existir. Portanto, se calhar temos que dar as mãos e tentar resolver. Porque ele diz, e eu acho que concordo com este senhor, que isto é um acidente tão grande, não é? E é um pensamento muito assustador, não é? Mas eu durante muito tempo achava que havia vida noutros planetas e noutras galáxias. E acho que é por isso também que muitos de nós, não é? Nós fazemos
investigações e pesquisas e projetos e trabalhos, porque acreditamos no que estamos a fazer, não é? Seja que há vida em Marte, senão um cientista não fica dedicado a tentar descobrir oxigênio, não sei aonde se acha que não há, não é? Portanto, essa ideia tem que surgir primeiro, que é uma das coisas mais fascinantes do ser humano. É? Nós primeiro temos de ter a ideia e depois é que descobrimos coisas. Mas eu cada vez mais concordo com o Lovelock, que é isto foi mesmo um acidente incrível, é uma mistura de circunstâncias, a vida. E se calhar só há aqui, portanto, se estragarmos, era muito triste se fôssemos responsáveis por um fim tão trágico. Pois, acho eu. Como é que te relacionas com isto, já que trouxeste para aqui, colocaste em cima da mesa, esse elefante chamado inteligência artificial, essa palavra e esse mundo que está a ser descoberto, ainda parece que estamos muito no início de algo. Eu não diria que estamos no início. Se olharmos para o horizonte que se aponta, diria que talvez, não é? Porque, por um lado, parece que o que se faz ali é uma mediania de pensamento, no fundo é baralhar para criar... Já não há ali, é como a alteridade, já não há ali e aqui. Quando nós estamos num telefone, não é? No outro dia estava com um amigo meu que dizia, isto é ótimo, agora pus aqui uma app para descobrir casas e eles dizem-me o que é, quais são as casas melhores e eu pus lá o que é que eu gostava e Eles dizem. Mas esse algoritmo tem provado nas eleições, na vida mais corriqueira, que é uma manipulação, muitas vezes, o algoritmo para obter determinados resultados dos utilizadores. Mas a questão é que nós já não vivemos sem esse algoritmo. Não sabemos o que está por trás desse algoritmo, não é? Claro, para além de ser uma coisa que nós não sabemos, nós também não sabemos o que está por trás de nós próprios. Daí a ideia de parar, porque a melhor coisa que nós podemos fazer é conhecermos a nós próprios um bocadinho melhor. Porque não estamos convencidos que aquilo que quando fazemos Google, a lista que vem, não é, de um algoritmo que é organizado para comprarmos normalmente a coisa pior, portanto aquela que se compra, cuja relação lucro-proveito é maior. E muita gente, não é, já faz listas, não é? O Spotify, por exemplo, faz. Eu ando muito fascinada porque estou muito fascinada com os anúncios que a Spotify faz para quem não compra estes prémios e premiums e não sei o quê. E basicamente é do género, queres ser livre? Compra uma assinatura. Queres ser livre? Compra uma assinatura. E isto está presente. É um certo mantra que anda está muito presente em tudo. E, portanto, nós neste momento decidimos o que ouvimos através das redes, decidimos o que vemos. Decidimos, entre aspas. Pois, entre aspas. Portanto, no fundo, lá está. Já não existe nós e eles. Já é uma grande... É uma grande salganhada, mas, eventualmente, uma das respostas ou caminhos é desligarmos-nos mais destes algoritmos. Ou sabermos no que é que estamos a mexer. Nunca saberemos. Não, eu por acaso, concordo contigo. Acho que não sabemos, mas acho que isto nem é o mais grave. Acho que a dependência do que as redes sociais dizem e do que os outros dizem é uma coisa absolutamente assustadora e que já está provado que a saúde não é. Eu diria que nem é desligar. Para já não é preciso, é pegar num livro. Eu diria que cada um deve ter a sua técnica e eu aqui meia culpa me coloco. Não é fácil quando trabalhamos muito e estamos muito online, às tantas isto está trabalhado para nos viciar e para estarmos sempre vigilantes sobre o último mail, mas deve-se ver... a última mensagem, e portanto cada um terá a sua estratégia para conseguir e aí desligar de facto, é ótimo. Para conseguir de facto desligar, seja lá de que maneira for, e dedicar-se com atenção ao livro. E não é fácil neste tempo em que estamos treinados para ir ao push seguinte. Não é? Mas também é como tudo, é a lógica das 2 semanas, não é? Isto é um bocadinho como parar de comer bolachas. Por exemplo, eu não sou tão ligada às redes, mas por exemplo, tinha um vício que também é péssimo, que era o vício de comprar livros. Houve uma coisa que também se bem que é um bom vício se os leres, não é? E se houver lugar na casa, não é? Mas e se houver dinheiro, por exemplo, foi a minha maneira também ótima de resolver o problema, foi quando deixei de ter dinheiro, deixei de ter livros. Tens a casa toda forrada a livros, fantástico. A minha filha não concorda, que é fantástico. Mas disse que ela é leitora, não é? É uma grande leitora, e também graças ao facto de haver livros, porque se não houver o telefone é uma opção, não é? Mas se houver livros, não é? É ótimo a pessoa poder descobrir um livro.
gosto deste título. Nós já não fazemos isso, não é? Tipo, o telefone diz-nos, acho que é capaz de gostar deste título. Não é? Pois, É assustador, não, é assustador. é bom sermos nós, Sermos nós a escolher. E eu acho que isso, as pessoas, os livros, os lugares, os os jantares. o tempo que usa em quê, e daí o parar. Nós só conseguimos fazer isso porque nós somos limitados, não E é? isso quer dizer que estamos mais primitivos, mais toscos. Ou seja, os algoritmos é algo que nos comanda, torna-nos mais toscos. Eu a não acho que, eu decidir. por acaso acho que estas aplicações todas tornam os mais novos muito adultos muito depressa e os mais adultos mais infantis. Isso eu também acho. Eu diria, permite-me discordar, que se encontram na esquina. Não, encontram Até sem porque dúvida, os mas por mais exemplo, no- aquilo até- que um jovem hoje sabe, eu não sabia Pois, resta saber. com a mesma idade. Agora, para que é que aquilo serve? Ou como é que, Pois, o que é que resta sabe saber mesmo? O que é que sabem mesmo. Sem não é? dúvida. Não quer dizer que seja Sim, estupidifica, maravilhoso. sim. Estupidifica a todas as idades. Não, mas se for também para pode isso. ser incrível. Por exemplo, quando descobri a ideia do GPS e dizer que uma pessoa pode pegar num livro e descobrir o caminho que o Pushkin fez para escrever um determinado livro também, porque o GPS não pode ser usado só de uma maneira. Eu acho que o que é mais grave, e daí achar que é muito importante ter estruturas muito diversificadas de espetáculos, de cinema, de literatura e tudo mais, que deem outras visões e que nos permitam não ver só Netflix, nem só seleção Spotify, é exatamente por isso, é porque o problema é ser homogéneo. De repente uma pessoa pensa que só pode ver as redes sociais desta maneira, só pode usar o GPS desta maneira. Claro, tudo pode ser usado. Tudo pode ser usado de muita imensas maneira maneiras. e de formas muito interessantes. É importante, de facto, furar as bolhas e furar essas aplicações que decidem por nós. Já agora, pedia-te que lesses um bocadinho, um excerto do teu espetáculo Mercado das Madrugadas, para seguirmos esse espetáculo que acontecia numa praça e que aconteceu, não foi por acaso que aconteceu neste ano em que Claro. se celebram os 50 anos do 25 de Abril. Então vamos. Então é curioso, eu escolhi o último bocadinho de texto em que decidimos adivinhar o futuro na cara de um espectador. Então convidamos um espectador e o futuro são as linhas, as rugas da cara, porque são o nosso futuro desenhado na cara de alguém, é a história de alguém, não é? Porque é verdade, o que nós construímos e o que nós fazemos cria o futuro dos próximos. E enquanto desenhamos, com um lápis branco, em várias caras de espectadores que aceitam ser lidos, ou aceitam que o futuro seja lido nas suas caras. Isso é maravilhoso. É Em um vez momento- de ler nas mãos, é ler na cara através das rugas traçadas ou das linhas traçadas No no rosto. rosto. E de repente estamos vários, não é? Com as linhas. E é muito bonito. É uma espécie ritual. quase. É um ritual e também é quase uma espécie de pintura guerreira, não é? De quem vai para o futuro. E parece que há um tabu, não é? As linhas do rosto são um tabu, não é? Exatamente. Para vocês mulheres, mas para nós todos, não é? Não, e lá está, mais uma coisa que alguém nos meteu na cabeça, que é, não há nada mais Vamos bonito que as lá pessoas terem vida, não é? Também acho, terem história e terem, E terem história, isso. Uma cara, Anda-se a uma tentar- cara photoshopica não tem. A tecnologia também anda muito nessa perseguição da juventude perfeita e de anular essas linhas no Anular rosto. a vida, não é? Anular a Anular vida. os dias comuns. É uma chatice. É E uma então- maçada. É uma maçada. E é um dos momentos que eu acho mais bonito e que nós discutimos bastante. E eu passo a ler. Eu tenho medo da mentira, mas tenho muito mais medo do dia em que deixarmos de acreditar em bruxas, em mundos alternativos que ainda não existem e em viagens impossíveis. Eu tenho medo do dia em que deixarmos de fabular, de criar ficções. Tenho medo do dia em que eu deixar de me importar com os outros e de só conseguir acreditar no que vejo com os meus próprios olhos, de só conseguir dar valor ao que eu sinto, de só conseguir ver-me a mim, espelhada em todo o lado. Eu quero ser capaz de um futuro mais imprevisível, mais improvável e mais comum. Eu quero tomar o céu de assalto contigo. Não quero reinar sozinha num mundo que seja só meu. Eu quero tomar o céu de assalto contigo. Eu quero tomar o céu de assalto contigo. E isto é dito a um espectador, cada um, vários dos performers vão dizendo a cada espectador. Esta frase, eu quero tomar o céu de assalto contigo, como é que te atravessa? Como é que te toca?
a frase original vem de um senhor chamado Marx e fala da Comuna de Paris, em que diz: eles assaltaram o céu naqueles meses. E isto começou com essa ideia de ler a sina, de ler o futuro, de ler os astros, de ler o chão, não de ler as pessoas, não de ler as rugas. E de repente eu pensei: não, eu quero tomar o céu de assalto, porque eu quero. O céu não é o limite. O céu não é o limite. O céu não é o limite. E eu acho que nós. E a grande revolução, a grande mudança que tem que ser feita é imaginar que não há. É questionar todas estas ideias feitas que nós temos, não é? Mesmo dos limites criados. Mesmo dos limites criados e mesmo das alterações, não é? Por exemplo, tu perguntas-me o que é que nós devemos começar a fazer e eu começo a querer ter uma resposta muito inteligente e muito dentro de uma ideia pré-feita. E não, eu quero assaltar o céu, mas quero assaltar contigo. Eu não quero ganhar qualquer coisa só para mim. Não quero ver-me só a mim. Não quero ser só eu, não é? Porque nós também estamos numa época muito só eu. Do só eu. Do só eu, quem da é que minha chega causa. Primeiro? Quem é que... E as causas de cada um. E daí o que tu falavas do interseccionado. Quando eu digo que é luta de classe, é luta de classes. Eu, se tiver dinheiro, posso ser tudo. Se eu não tiver dinheiro... Isto agora estou a generalizar. Mas não, ou seja, a luta de classe, a pobreza... não é aquela frase muito famosa do acho que se chama Haiti, não é? A música do Caetano Veloso, o Haiti não é aqui, e não é que és tão pobre que também és, não é? És racializado, és isto, és aquilo, ou seja, são as condições que não nos permitem fazer determinado tipo de coisas. O resto é imposto por necessidades claramente económicas e políticas e estratégicas e mal intencionadas, muitas também. Mal intencionadas. A luta de classe é importantíssima. Acho que com a mesma moeda no bolso ou na situação numa situação muito precária, se tivermos ao lado uma pessoa branca, uma pessoa negra, exatamente, uma pessoa trans, portanto, não partem do mesmo ponto perante a sociedade. Não, claro que Ou não, seja, mas o mesmo ao contrário. Pois. Se uma pessoa trans tiver imenso dinheiro e estiver numa posição de claro, poder, mas já ninguém, toda a gente abre uma exceção. Claro. A coisa pior que se ouve é, por exemplo, eu lembro-me, eu vivi 20 anos, quase 20 anos na Bélgica, não é? E dizia-me: não ponha a sua filha naquela escola. Então porquê? Porque aquela escola está cheia de imigrantes. Pois. Então, mas eu sou imigrante. Não, mas de outros imigrantes. Pois, ou seja, os imigrantes no fundo, de luxo e os portanto, outros. no fundo, o que faz diferença, no fundo, são as condições. Sim, só que depois as condições não chegam da mesma maneira a todos, mesmo não. as ajudas. É importante depois luta de classe, luta de classe e depois o olhar para as necessidades específicas de cada um, de sem cada dúvida, comunidade. sem eu dúvida. Insisto. Não, e não é igual para todos. Estou aqui também. Não, sem dúvida, não é igual para todos. Para agitar. Adiante, este espetáculo é para ir ocupar praças. É para ocupar praças e para falar, ou seja, somos 18, acho eu, de várias gerações que passaram pelo 25 de Abril de maneiras diferentes e com opiniões diferentes. Tu foste já uma criança da liberdade, não é? Não, eu nasci a 16 de março de 74. Eu nasci no Golpe das Caldas. Mas quer dizer, criança. Sim, eu cresci em liberdade. Eu não tenho nenhuma relação, claro. Mas eu cresci com esta, que também é uma geração muito específica, não é? Cresci num mundo que acreditava que ia ser tudo muito melhor, não é? Pois, Portanto, que os meus pais se envolviam em tudo. Foi o que os nossos pais nos passaram, não é? Portanto, sou da mesma mesmo geração diferente do que tu e sim. E, por exemplo, a geração mais nova de atores e de atrizes que estavam na peça tem uma visão muito mais negra do futuro do que eu tinha com a idade deles. E é uma geração ainda mais desesperançada ou uma geração que apresenta também um olhar diferente sobre o trabalho e a vida? Porque eu tenho visto também ao mesmo tempo as novas gerações estão com maior compromisso com a qualidade de vida, com o terem tempo para si e não estarem tão a entregarem a alma ao trabalho como a nossa geração fez. Eu acho que o trabalho para nós, pelo menos para mim, e continua a ser, e se calhar já não vou ter tempo de mudar muito, é uma coisa que dá sentido à vida. Para a nossa geração. E acho que eu não consigo imaginar a vida sem o trabalho. Mas de facto, esta nova geração é muito mais exigente e acho muito bem que o seja. Ao mesmo tempo, é uma geração que mais facilmente não vê futuro numa série de coisas. E com razão.
E com razão. Não vê até o futuro do planeta, não é? Exato, o futuro do Começar planeta, por o aí. futuro da vida, o futuro das relações, o futuro de Lisboa. Como é que se vive em Lisboa? Hoje em dia não dá para Não dá encontrar A um sítio. habitação é um Não, tema é um para problema. todas as idades e para E, os mais portanto, novos mais ainda. E mais uma vez, e quando eu digo esta luta de classe, digo nesse sentido de tem que haver condições para toda a gente e depois a partir daí essas condições não têm que ser iguais de todo, isso também concordo absolutamente, porque são diferentes, porque eu vivendo com as condições que tenho e com a saúde que tenho é diferente de alguém que não tem a mesma saúde que eu, que não tem a mesma origem que eu, que não tem a mesma... Não é tratado de mesma- forma igual na Não é sociedade. forma, nunca é, mas o caminho que tem que ser feito é que se trate e que se dê condições. Claro, é trabalhar nesse A toda a sentido. gente. E isso, de facto, uma pessoa, por exemplo, querer ser escritora, por isso é que eu acho que é o estar à altura e o poder parar, porque a maioria das pessoas não pode parar e não pode pensar, não tem tempo a pensar, porque tem que alimentar 4 crianças, tem que ter 4 trabalhos e tudo. E eu também tive essa Tu já vida. fizeste muita coisa, não é? E Aliás, já fiz muita coisa para alimentar, para poder fazer outra que onde não Outra- recebia, exatamente. nesse deambular pelo mundo itinerante, já fizeste muita coisa, não é? Entre escrever e outros trabalhos. E outros trabalhos. Pagavam as contas. Exatamente. O que é, por exemplo, que é outra coisa que é uma pena, não é? Se uma pessoa é boa a fazer uma coisa, mas passa o tempo do seu dia a fazer outra para poder pagar, para depois poder fazer o que quer, isto é um desastre para o planeta também, porque é só criar mais uma pessoa frustrada e infeliz. E acho que se nós temos essa capacidade ou essa possibilidade de o fazer, temos a obrigação de o fazer, em vez de termos esta noção, porque eu também tenho, não é? Também fui educada assim, não é? Tens de trabalhar, tens que fazer, tens que cumprir, tens que não sei o quê. Mas há muitas maneiras de dar ao planeta. E eu não consigo, por mais que dê voltas em relação ao planeta e ao futuro do planeta, a única resposta que eu encontro é fazer menos. É viajar menos, é comer menos, Até porque ficamos consumir menos. impecáveis ao espelho, comendo. Exato. Para além disso, resolvem-se imensos problemas, já não precisa da app, já não precisa da cirurgia, está ótimo. Andas nesse movimento, consumir menos, fazer Sim. menos, mas também dedicar-te mais, não é? Mas dedicar mais, claro. Fazer E estar, melhor, e estar melhor. mais, Estar ser mais mais pleno. presente. Nas relações, Que é outra coisa que também não no existe, não é? trabalho, tudo, não é? Nós estamos tudo está acessível, mas nós estamos sempre ausentes, não é? Das pessoas, dos É. lugares, do trabalho. É. A Nunca estamos cabeça em lado nenhum. Pois. E, Tu também. portanto, não, claro, eu também sou um exemplo péssimo disso. E de repente, não, é importante, esta pessoa, e é uma das coisas que eu tenho saudades, porque acho que foi uma coisa que eu fui deixando que se deteriorasse, não é? Eu tinha tempo para ir almoçar, eu tinha tempo para fazer um jantar para amigos, eu tinha tempo para fazer coisas à mão, por exemplo, não é? Agora, ou não faço de todo, não é? Pois que consta nestes trabalhos vários, múltiplos, que foste Compras fazendo feito. pelo mundo, até costura, trabalhaste Claro. em costura, não é? Claro. Como é que foi? Para já eu tenho de formação, sou cenógrafa, portanto a parte é material e fiz todo o tipo de trabalho, tipo, se é preciso arranjar um emprego, tudo que são capacidades que sejam usadas para todos os fins. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu acho interessante, quando estive em Madrid, estive com a minha filha em Madrid, de repente percebi que ela se fascinava imenso com as esculturas. Eu sou uma senhora da pintura. Pronto, fascina-me imenso e comove-me imenso. Acho mesmo uma invenção incrível, não é? Pintar de gosto. perto para ver ao longe. É uma coisa muito fora, não é? A técnica, tudo isso. Mas ela tem um fascínio enorme por escultura e acho que também tem a ver com este mundo, não é? Isto é tudo imaterial, não é? É tudo pode-se passar pelo telefone, já não é preciso imprimir o papel, já não é preciso... E eu acho que nós estamos a precisar de mundo, de palpar, tocar no chão, ter arestas, não é? Nós também mesmo na nossa vida não queremos nada com arestas, não é? Queremos que seja tudo... Já ninguém entra... As pessoas polarizam muito nas redes e gritam muito, mas frente a frente não. Ou partem logo para a violência, Pois, ou é parecem tudo com arestas. um As bocadinho pessoas- mais polidas ao vivo, não é? Ou então evitam, ou são mais passivo-agressivas, que é uma coisa horrorosa, não é? Pois. Que é uma coisa que está a fazer muito mal ao mundo, não é? Que é tudo... Eu vou lançar a pergunta que anda a lançar muito e não é de resposta redonda, não é de resposta fácil, mas podes lançar mais uma pista, que é como é que à mesa se muda a rota da polarização, do discurso de ódio, das trincheiras, sobre olhares para o mundo e para os outros. À mesa de jantar ou uma mesa À qualquer? mesa metafórica de jantar, no café. É a única forma de fazer essas mudanças, é à mesa. Então, Não só à mesa com comida, que é uma coisa que faz milagres, mas à mesa com tempo. O tempo. Sentar com tempo.
Aliás, eu acho que o tempo é uma questão de nervos, não é? O tempo é uma questão não é? Uma pessoa, se tiver a mesma... de nervos. Sim, de sistema nervoso, Ok. acho mesmo. Acho que se tivermos perante uma situação e tivermos calma e discernimento para tratar dela, temos imenso tempo para tratar dela. Se estivermos numa grande ansiedade, que é o que acontece a muita gente hoje em dia, não temos a mesma capacidade de tratar exatamente o mesmo assunto, não é? A aflição, não é? É muito inimiga do tempo. O tempo é mais aliás, eu vi há pouco da tempo escuta e do bom diálogo, não é? vi há pouco tempo um documentário que recomendo vivamente, que se chamava No Other Land, que era sobre estou a ver. um jornalista israelita que acaba por documentar a luta de uma aldeia na Cisjordânia, onde regularmente, e quando digo regularmente é semanalmente, se destrói uma casa e eles voltam a construir. E há um diálogo maravilhoso entre o jornalista, são os dois novos, e o rapaz que ele, no fundo, que é amigo e que ele vai seguindo, e que a certa altura diz: tu tens muito entusiasmo, diz o rapaz da Cisjordânia, portanto o ativista da Cisjordânia para o jornalista israelita. Ele: como assim? Sim, tens muito entusiasmo, mas isso é mau. Não, mas é que aqui o entusiasmo, tu achas que vais resolver isto tudo em 10 dias. Não é preciso entusiasmo, é preciso paciência. Pois. E de repente aquilo mais uma vez também me caiu assim: não, é porque isto não é para resolver agora. Não é mesmo em relação ao planeta, uma pessoa pensa: não tenho tempo, isto vai acabar, já viste a última lista, Pois. em 2032 a minha filha tem não sei, não pode ser. Não, tu vai fazendo. É dedicar Mas todos tempo, os dias, não é todos os fazer dias, só ao não é? fim de semana. Não há procura da próxima novidade e da próxima resolução, é dedicar tempo a resolver cada Não é um. comprar o kit. Agora há um kit muito bom que... No Other Land, eu estou a ver, está na Filmin, não é? E fala do horror que aquelas populações estão a passar, a serem expropriadas da sua própria terra, sem lugar e sem outra terra, no other land, para No viver, Other Land. e a serem tratadas de uma forma desumana. Bom, E daí There's No Place Like Home ser uma coisa de um... fala-me disso. Esse espetáculo foi na Palestina, não é? Foi em Ramallah. Ramallah. E foi em 2007. Uhum. Na altura andávamos pelo mundo a fazer esta peça que era sobre terrorismo, portanto foi um bocadinho inconsciente, se calhar da nossa parte, mas foi das experiências mais mínimas, porque eu acho que também isso faz falta, não é? Nós agora também temos redes para tudo, não é? E bolhas para tudo, e até temos uma bolha internacional, não é? Portanto, nós andamos supostamente com espetáculos ou com livros que circulam em determinados circuitos que são iguais aos nossos. Portanto, na verdade, não vamos a sítio nenhum. E foi muito importante para mim fazer aquela peça, Flatland 1, porque fiz em sítios muito diferentes e a peça ressoava de maneira diferente. E lá está, porque nós também temos uma ideia sobre o que criamos e basta só atravessar a fronteira e aquilo tem um significado completamente diferente. Isso também é fascinante, não é? E é fascinante e aprende-se muito. E neste caso, não é, uma das figuras isto era um ponto que de repente descobri que havia pessoas 3D, que eram espectadores, não é? Que somos nós, e que achava aquilo incrível. Portanto, no fundo, é um ponto a falar de nós como se não fôssemos nós. É um espetáculo que eu gosto muito, é muito bonito, e é um livro, portanto o ponto anda lá a passear pelas letras e a transformar, e de repente descobre que cada vez que a página vira, isso quer dizer que há alguém do mundo exterior que muda a página e quer ir para esse mundo. E no final descobre, como vai lendo, e a partir da leitura vai descobrindo como é que o mundo é. Mas claro, como lê determinados livros, como nos acontece a nós, pensa que o mundo é de uma determinada maneira, como por exemplo é tudo James Bond e basta bater com o sapatinho e vai-se parar ao mundo do Oz. Da mesma maneira que nós só lermos um determinado tipo de livros ou virmos um determinado tipo de filmes, também só pensamos assim, daquela maneira. E então no final ele arranja uns sapatos e pensa: there's no place like home, para ver se consigo ir para o mundo das pessoas reais, e sai do livro. E ele diz isto, é o Anton Scarpichel, que é um autor australiano que eu adoro, que é um grande parceiro de crimes, de vários crimes teatrais. Crimes teatrais. Mas eu lembro-me, nós estávamos atrás do livro, né? Portanto, ele só aparecia no final, portanto transformava-se em 3D, transformava-se em pessoa. Ele tem uma voz absolutamente maravilhosa e ele dizia: there's no place like home, there's no place like home, there's no place like home. E congelou. E eu pensei: o que é que eu fiz? Eu vou ser morta. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. 2007, o Hamas toma o poder na semana.
no dia seguinte, na semana seguinte, eram eleições, andava tudo, tínhamos estado numa manifestação na rua. Estavas a mexer na ferida. E eu de repente apercebi-me, tu és uma... Tipo, quem és tu, não é? Tipo, porque... E tive muitas conversas enquanto lá estive, e nós temos uma ideia muito romântica, não é? De ir para lá salvar o mundo, Claro. e eles iam, vão-se embora. Pois, Vão-se embora, não é não sobre queremos. vocês. Não é sobre vocês. E então o público mais jovem saiu, ouviu-se assim uma debandada, Ui, e o mais velho ficou. E ficámos a conversar até altas horas como da é que noite. foi? Foi muito bonito, ou seja, o mais novo, na altura, não é? Do que eu me lembro, ficou ofendido, pensamos, quem são vocês para estar a dizer isto? O mais velho sentiu-se parte, ou seja, porque de facto porque há muitas citações também é sobre literatura, é sobre ler, é sobre o mundo, é sobre ultrapassar fronteiras, e portanto, lá está, não há nós e outros, há comunidade. Ali houve comunidade, mas é completamente normal que alguém que viveu o tempo todo naquela situação, não vem uma pessoa que consegue com um passaporte entrar e sair, derrama lá a dizer there's no place like home. Mas não era isso que está, ou seja, não estava a dizer isso, mas estava, não é? E Mas essa estava. frase agora Ainda é ecoa pior. de outra maneira, né, nessa Claro. latitude Claro. com o que está a passar, nomeadamente em Gaza. Exatamente. E havia muita gente na altura também que tinha família em Gaza e que não tinha contacto com a família. Portanto, às vezes sempre também fizemos em Moscovo, e quando nós dizíamos a certa altura ele conseguia fugir pelo cantinho da página, e eu ouvi o público a dizer é Sibéria, Sibéria. Portanto, de repente tinha uma conotação completamente diferente. A escrita e a relação com a palavra é algo que te acompanha desde há muito, e dei-me conta que tu, alguns no passado, não te relacionavas bem com não tomavas para ti a ideia de ser escritora. Julgo que agora já sim, já. É um percurso, na verdade, é uma forma arrogante de ser modesto, não é? Ou seja, digo isto contra mim, que é, durante muito tempo achava, mas também era uma ficção que eu também tinha criado, que é, para ser escritor é preciso saber muito e ser ilustre e pensar muito bem, e portanto, se eu chegar lá, quero ser escritora. Mas na verdade, para ser escritor tem que se escrever, e na verdade foi aquilo que eu sempre fiz, e é a única coisa que me acompanha, é escrever e desenhar. Já tive muitas profissões, já fiz muitas coisas, já pensei em ser muita outra coisa, mas nunca sai longe do escrever e do desenhar. Portanto, se calhar tem que assumir que é isso que eu sou. Eu sou aquilo que eu faço, não no sentido de, sou um autor, sou um escritor, não sei, como os doutorandos, não é? As pessoas tipo fazem um doutoramento e depois parece que aquilo fica para sempre. 60 anos depois, tornaste-te num traste, como algumas pessoas que andam por aí. Verdade. Mas no fundo, como tenho um doutoramento, sou uma pessoa inteligente. Não és. Quantos trastes andam por pela aí. academia, não é? Exato, E a não dizer só, que são inteligentes, Exato. porque o crachá do doutoramento lhes dá esse... Portanto, mas a literatura é só... Ou seja, não, é assumir que eu escrevo para existir, portanto... É isso. Ia-te perguntar isso. Tu escreves para existir, escreves para refletir sobre os outros e o mundo, sobre utopias Para pensar. e distopias? É para pensar, não tenho outra forma de pensar. Penso mal de outras formas. E não consigo, mas isto eu acho que todos nós temos isso, não é? Há pessoas que não conseguem deixar... Por exemplo, é maravilhoso, eu fiz esta peça das aventuras com um encenador belga que também é cozinheiro, e é maravilhoso, nós parecemos... Ele achava que eu não parava quieta, e eu achava que ele não parava quieto, mas são duas formas diferentes de não parar quieto, porque ele dizia, tu não consegues parar de pensar, que estás sempre a ter uma ideia. Mas eu olhava para ele, tu não consegues parar de fazer coisas, porque ele transformava tudo em comida, e transformava tudo numa peça, fez um cenário absolutamente maravilhoso, porque o cenário é rotativo, e tem vários mundos, e aquilo é absolutamente lindo de morrer, e o público mais jovem adora. E estavam era a combinação maravilhosa. Aliás, este ano foi um ano maravilhoso de grandes parelhas, porque trabalhei com pessoas incríveis, muito diferentes de mim, mas que tínhamos esta coisa em comum, que é seguir aquilo que sabemos fazer, que é maravilhoso poder saber fazer alguma coisa. E também devíamos agradecer, não é? Porque às vezes, não é? Nós perdemos esta noção de que é incrível eu saber escrever, eu poder escrever, e eu conseguir escrever. É uma coisa... Não, saber escrever e saber pensar. Mas é como uma leva à outra. E imaginar. Na primeira é o pensamento, depois o que escreves, não é? Para que é que serve a literatura para ti? É exatamente para nós não pensarmos que só existe um tipo de mundo. É para ficcionar, é mesmo para inventar mundos que não estão lá. Para nos obrigar a pensar de outra maneira. E para chegar a outros mundos E reais? para chegar a outros mundos
poderão ser reais ou até poderão não ser, ou poderemos recusá-los depois de os imaginar, mas é mesmo fundamental. E quando digo literatura, falo de ficção. Eu gosto muito de ensaio, eu gosto muito de crónica, gosto muito de livros também mais académicos, gosto muito de jornalismo, mas a ficção, que é hoje em dia está ali num sítio meio estranho e meio abandonado, é fundamental para nós conseguirmos relacionar, para nos conseguirmos relacionar com pessoas que não somos nós, porque senão nós só nos estamos a relacionar com pessoas iguais a nós, que não há nada mais aborrecido. Lá está, um mundo sem arestas, não é? Pessoas que veem a mesma coisa, que bebem a mesma coisa, sentem a mesma coisa, gostam da mesma coisa. É o mundo bidimensional. É o admirável mundo novo, não é? Pois. E sorrimos todos enquanto nos dão com um pontapé na cara, não é? Como... que é, no fundo, vivemos no Orwell, no 1984, convencidos que estamos num admirável mundo novo. E eu acho que é mesmo importante, a ficção é mesmo importante, e o criar novos mundos, criar novos filmes, não é? É muito importante o documentário, por exemplo, eu sou grande fã e grande devoradora de documentários, mas também é muito importante pegar num mundo em que nos tiram o pé e nos obrigam a pensar de outra maneira. Tenho agora um áudio para tu ouvires e depois quero que comentes. Vamos a isto? Sentada à beira da piscina com os pés mergulhados na água, a treinadora acaricia-me numa rotina pós-espetáculo. Agarro-lhe numa das botas de borracha e puxo-a com lentidão até ao fundo da piscina. Aguardo lá embaixo por 1 minuto e depois largo-a, deixando-a regressar à tona d'água por breves momentos para que respire e logo lhe apanho o outro pé. Deixo de novo até ao fundo da piscina para de novo alargar. Prendo-a de novo e mal chega à superfície da água, mantenho-me imóvel, à tona, mas não lhe largo o pé. Ela acaricia-me com palmadinhas no dorso e falinhas mansas. Não entro em pânico. Puxo-a de novo até ao fundo da piscina, agora por 1 minuto e meio, para de novo alargar e a deixar subir até à superfície, para de novo a puxar até ao fundo do aquário, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, perante o olhar atónito de um público que se dispersa, deixando as mesas vazias, ou filma compulsivamente a água sem movimento com as câmaras dos seus telemóveis. Da próxima vez que a puxo para o fundo do aquário, mordo-lhe um braço, devoro-lhe uma perna, arranco-lhe o scalp, rasgo-lhe o ventre. É hora de comer o treinador. Bom, eu não sei se já disse à Patrícia Portela, alguém lhe contou por mim, eu uso este excerto e toda a crónica da Patrícia no curso Arte da Crónica que tenho dado na Universidade Nova, no Departamento de Estudos Portugueses. E já agora ficas a saber, Patrícia, que muitos outros, do Manuel António Pina, Luísa Costa Gomes, Rubén Braga, Fernando Assis Pacheco, Maria Judite de Carvalho, José Cardoso Pires, António Lobo Antunes, Nelson Rodrigues, Dinis Machado, Clarice Lispector, Vinícius de Moraes, Mário de Carvalho, Maria Judite de Carvalho, já disse, Carlos Drummond de Andrade, Alexandre Melo, Paulo Varela Gomes, Perdido uma Noite nas Luzes do Antigo Jamaica, e O Magnífico Amor Não Acaba, de Paulo Mendes Campos. E até as minhas desgraças e comédias de tribunal, levante-se o réu. E o Pedro Mexia. E é para te perguntar, Patrícia, depois de ler este pequeno excerto, eu posso abrir aqui às pessoas uma pequena resposta já. É um texto em que a Patrícia faz uma comparação da vida cativa, difícil, sem sentido, de uma orca chamada Baleia Assassina, e a comparação em reflexo com a vida de um homem que tem uma vida, vamos ver, parecida. E a pergunta que te faço, Patrícia, neste texto tão simples e complexo, para ser simples a explicar, é: que treinadores e que estupores seriam precisos ser comidos agora? Beijinho. Bom, acabámos de ouvir o jornalista, escritor, argumentista, dramaturgo Rui Cardoso Martins, que acaba de citar um excerto de uma das crónicas mais brilhantes de Patrícia Portela e junta a pergunta, a partir deste texto: que treinadores e estupores seriam precisos ser comidos agora? Grande pergunta, tanta curiosidade que eu tenho por esta resposta.
Vamos ouvir a resposta na segunda parte desta conversa, que incluirá também as músicas que acompanham a Patrícia Portela, uma certa leitura que trouxe e várias sugestões culturais. Fiquem então desse lado, vamos ouvir isto e muito mais. Poderão surgir mais algumas surpresas, pois é, tudo na segunda parte, a partir da manhã deste sábado. Boas escutas! Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar.